Olá, eu sou Eliane Gonçalves Cordeiro, psicóloga, tenho 71 anos e sou de São Paulo, natural da cidade de São Paulo, e fiz a minha formação como psicóloga na PUC de São Paulo. E aí, depois, com o tempo, fui fazendo alguns cursos de especialização, né, na área da saúde coletiva, filosofia e existência, na área do psicodrama, né, alguns cursos. Depois eu fiz o mestrado em educação e recentemente eu terminei meu doutorado em educação. E aí estou aqui para falar um pouquinho da minha participação deste movimento, né, da luta antimanicomial aqui em Uberaba. A primeira pergunta, né, que a gente separou para você responder e contar um pouquinho é como foi sua atuação no movimento pela saúde mental em Uberaba? A minha participação nesse movimento aqui em Uberaba, ela é um pouquinho antiga, tem umas coisas que eu preciso dizer da história, né? Porque, na verdade, eu já estive aqui em Uberaba no período de 1979 a 1982, na antiga FIUB, que eu tive, né, uma função de vice-diretora do Instituto de Ciências Humanas e supervisora clínica da Clínica de Psicologia da Uniub, do curso de Psicologia. Também era docente e supervisora de estágio. E aí, né, nesse exercício, né, maravilhoso que eu sempre tive como um desejo de estar junto à educação, à formação, alguns alunos, né, alunos e alunas, foram se sensibilizando muito, né, com essa questão da atenção ao sofrimento psíquico de uma forma mais humanizada, né, mais acolhedora, com mais respeito aos direitos humanos, de todo um movimento que já estava sendo feito, né, no plano internacional e também no Brasil, os questionamentos da reforma psiquiátrica, da reforma sanitária, né? Então, tudo isso era um movimento que ia redundar nessas reformas todas. E aí foi muito interessante, né, porque esse grupo que ficou muito sensível a essas questões, algumas delas que eu trazia também lá de São Paulo, das minhas experiências anteriores, depois de formadas, algumas alunas montaram, né, um centro comunitário de psicologia, que tinha exatamente, né, essa perspectiva de uma relação com a comunidade aberta para pensar as suas questões relativas ao sofrimento psíquico. E, inclusive, algumas propostas de formação. Eu me lembro que, naquela época, a gente, inclusive, organizou um curso e deu um curso para alunas do magistério para compreender um pouco essa questão da saúde mental nas relações, né, do professor-aluno, conhecer um pouco mais o desenvolvimento infantil, e foi uma experiência muito interessante. E lá também, né, tinha toda uma discussão para a questão da saúde mental como um todo, e nasceu no DESAM, que foi o núcleo que eu me lembro na minha cabeça, que era o núcleo de defesa da saúde mental, mas eu não sei se era núcleo do desenvolvimento de saúde mental. Mas eu lembro, a gente até fez uns brochinhos e andava com eles no peito com muito orgulho. Eu fiz parte um pouquinho desse processo. E que foi, de alguma forma, né, um núcleo, né, um núcleo de origem, né, como diz a Maria de Fátima Oliveira era uma dessas alunas, foi então esse embrião, né, do CAPS Maria Boneca, que hoje ela está diretamente ligada a esse CAPS. Então, acho que naquele momento, né, quando eu vim com algumas experiências de São Paulo, principalmente do Centro Comunitário de Saúde Mental de Cidade Dutra, que foi uma experiência maravilhosa, nós também ampliamos, né, os estágios do curso de psicologia. A gente fez alguns estágios em instituições, eu me lembro da SUPAM, acho que da Casa do Menino, em que a gente trabalhava com as internas e os internos nessa perspectiva do asilamento, né, da separação da família, que também foi uma coisa muito interessante, muito importante na época. Acho que foi um pouco isso, né? Depois eu voltei para São Paulo, aí depois de 22 anos eu fui convidada, né, pelo reitor da Universidade de Uberaba, já então Universidade de Uberaba, não mais FIUB, a dirigir o curso de psicologia. E aí, assim, a minha contribuição, né,
nessa questão da luta foi estar nessa coordenação de uma equipe que estava voltada, né, para esses princípios antimanicomial e segregacionista em todos os conteúdos e nas propostas, né, nas possibilidades de trabalho, na ampliação dos estágios, na nossa relação com o sistema substitutivo, né, então, dos CAPs que já existiam aqui, algumas alterações do projeto pedagógico no sentido de fazer com que essa visão fosse mesmo transversal, né, na questão das discussões da normalidade. Acho que foram questões importantes do ponto de vista da formação, não é? Da formação para uma visão, né, questionada, né, uma visão crítica, uma visão fundamentada, para olhar o fenômeno do sofrimento psíquico e da questão da saúde mental de uma outra perspectiva, como uma produção histórico-social. E acho que isso foi dando corpo, né? Nós criamos um evento que dentro do projeto pedagógico, que era Luta Antimanicomial, uma semana todo mês de maio de cada ano, e que é mais ou menos há uns 5 anos essa semana da luta antimanicomial, ela se transformou na lutas de maio, né? As lutas de maio, que incluiu a luta antimanicomial, a luta contra o racismo, a luta contra a homofobia, a luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes e a luta pró-adoção, que são eventos marcados, né, como datas comemorativas ou datas de transparência, né, dessas lutas, no mês de maio. Então, e aí, assim, algumas atividades que fizemos, né, em parceria com o próprio sistema, né, substitutivo daqui de Uberaba, a participação dos nossos alunos no carnaval, né, proposto pelo CAPES Maria Boneca, e acho que é isso, né, não abrir mão, né, dessa possibilidade de sempre colocar isso em questão. E, por exemplo, esse evento das lutas de maio e também da Semana de Psicologia são eventos organizados de alguns anos para cá, essencialmente pelos alunos. Eles assumiram isto como uma questão deles, né? Então, eles criaram a comissão de eventos da psicologia, então é uma equipe que corre atrás, que vai procurar pessoas, né, trabalhadores e também professores, para estarem participando, para trazer experiências, né, nessas lutas para o restante dos alunos no curso. Quando eu era aluna, né, na PUC em São Paulo, fui presidente do DA, em plena ditadura, uma coisa muito difícil, muito perigosa até, mas uma das coisas que a gente conseguiu fazer, que eu até contei na minha mini biografia, a gente conseguiu, junto à diretora do curso de psicologia na época, a Madre Cristina, uma freira dominicana lá na PUC, a gente conseguiu suspender alguns conteúdos teóricos para colocar um estágio nesse centro comunitário de Cidade Dutra, que era uma experiência inusitada, inspirada no Dr. Luiz Cerqueira, uma pessoa maravilhosa em prol da saúde mental, nessa perspectiva antimanicomial, que era de Ribeirão Preto, mas que vivia em São Paulo dando assessoria para nós, e tinha um grupo de médicos, de assistentes sociais, de psicólogos e de sociólogos que se juntaram para formar esse centro comunitário para imprimir mesmo, né, essa nova visão de uma possibilidade de trabalho na área da saúde mental dentro da comunidade, com a comunidade, e essa experiência foi extremamente rica enquanto aluna, porque fez assim uma mudança essencial na minha visão, né? Na minha visão dessa questão do trabalho com a saúde mental, as perspectivas, né? Esse trabalho multiprofissional, interdisciplinar, extremamente rico, importante, e que, assim, me deu muitas ferramentas, né? De pensamento, de fala e de ação. Né? E quando eu cheguei aqui, eu trouxe muito dessas experiências da PUC e desse centro comunitário para a gente poder conversar com os alunos, trabalhar com os alunos e também realizar ações, né, voltadas
para essas perspectivas. É muito triste, principalmente assim, a luta que a gente teve, né? Quando eu voltei daqui para São Paulo, eu também entrei na rede de alternativas à psiquiatria, que também era antipsiquiatria, né? Aquela psiquiatria tradicional, e a gente vê assim a reforma psiquiátrica, o modelo substitutivo, né? Que foi num crescente que de repente a gente vê tão ameaçado, dói tanto, né? De ver como que a gente conseguiu conquistar e que a gente se sente ameaçado, né? E por isso a importância, né? Eu acho que a importância de demarcar esse evento que vai acontecer agora aqui em Uberaba e em vários lugares do país, de demarcar, sabe? E demarcar essa história. Eu estou achando tão bonito, né, da parte de vocês tão jovens, buscar a história, né, também no momento que, culturalmente falando, prevalece a lógica da rapidez, do descarte das informações, das histórias, das pessoas, não é? E ver vocês nesse movimento histórico, né, como também o Pedro, que já uma vez também me entrevistou, interessados nisso, né, de dar importância a essa construção histórica, né, desses movimentos e de os alcances dos movimentos, né? Porque a gente tem que reconhecer que houve sim um avanço, uma transformação, mas que a gente precisa estar sempre alerta, atenta, porque a ameaça de retrocesso ela é muito grande, né? A gente sabe que ainda tem muitos médicos e às vezes até outros profissionais ainda defendendo o retorno do eletrochoque e de algumas outras terapias, né? Que a gente pensava que já estava realmente superado. Mas vamos lá, né? Continuando na luta. Vou para a segunda pergunta agora. Como foi a criação e qual a importância dos dispositivos de cuidado aberto em saúde mental na cidade? Essa história, tem uma parte dessa história que eu já não estava aqui, mas eu disse assim, aquele embrião de origem lá do final dos anos 70 e o início de 80, que está ligado ao CAPS Maria Boneca, e depois nos anos 90 que foram se implantando, né, esse modelo substitutivo dos CAPs, pareado, né, com o sanatório espírita que é tão antigo, né? Ele foi fundado em 1928, então ele também tem uma história muito grande aqui na cidade e que também é algo assim como conviver, né, com várias lógicas, as residências, né, as comunidades terapêuticas que são contraditórias, né? Nessa perspectiva do avanço de uma proposta substitutiva, mas que é um dado de realidade que se convive e que a gente precisa ficar muito ligado, muito atento para que isso possa ser colocado sempre em questão, né? Sempre no questionamento, nessa lógica asilar, da qual nós somos tão contrários, né? Contrárias, e que a gente vem lutando tanto, né? Por não acreditar que esse sistema asilar de fato funciona. A convivência em liberdade, né, a inserção, a comunidade se conscientizar que ela produz a loucura, então ela também tem que cuidar dessa loucura produzida, independente também de aspectos individuais, com certeza, e das dinâmicas familiares, mas de pensar que isso é uma corresponsabilidade de todos nós, né? Então, de a gente poder procurar soluções mais humanizadas para o enfrentamento dessas questões. Então, assim, a importância da implantação dos CAPs que nós temos aqui, que precisaria ser ampliado. Uberaba cresceu e aí precisava adequar também o número de unidades. Tem um espaço importante que é o Centro de Convivência, né, que quando eu estava em São Paulo, na Secretaria Municipal de Saúde, de lá que eu trabalhei 26 anos, eu participei de toda essa questão da saúde mental, e uma das coisas que foram implantadas foram esses centros de convivências, que são espaços importantíssimos, né, de socialização, ressocialização, de convivência de todo tipo de impossibilidade ou de limitação humana, né, numa produção, né, de vida coletiva nesses espaços. E acho que aqui ainda não tem, né, que seria uma coisa importante ser implantada. As residências terapêuticas, que sim tem, uma delas é ligada ao CAPS Maria Boneca, né, a gente reconhece, né, que aqui em Uberaba houve avanços, mas a gente precisa também pensar de que é preciso seguir com essa perspectiva, essa luta, né, para a gente não retroceder aqui também, porque esse movimento que vem lá da esfera federal, ele vai
se alastrando, né, vai contaminando no plano regional, estadual, municipal, e a gente precisa realmente fazer uma frente contrária a essa tendência, né, do asilamento novamente. Esse conteúdo ele é tão rico, um conteúdo tão inspirador para mim, ele é muito inspirador ainda, ele é tão dinâmico, ele é tão profundo, né? A gente às vezes separa em perguntas, mas as respostas estão tão imbricadas que é difícil fazer uma colocação separada da outra, né? Mas eu acho que é bem isso mesmo, né? São questionamentos que vocês trazem que revelam, né, uma história de luta, né, com grandes avanços. A gente tem que reconhecer que porque nós não paramos de lutar, houve avanços, sim, mas a gente não pode parar de lutar. Eu ainda tenho bastante energia para lutar, mas eu acho que vocês jovens, né, têm que também engrossar esse movimento, porque é um legado, né? É um legado que a gente espera que seja realmente incorporado por muitos de vocês, né? Porque a gente precisa de muita energia, porque isso precisa de muita energia. E ver isso continuar florescendo, né? Dando frutos.